Você está procurando um padrão de cesta de crochê super fácil que você possa fazer em qualquer tamanho? Este tutorial de crochê é para você. Oi, aqui é a Krista da Secret Yarnery. Você vai amar esse padrão. Você só precisa usar 2 fios. Então pode usar o lado de dentro e o de fora de um novelo. E isso te dá uma cesta bem estruturada que você pode fazer em qualquer tamanho, apenas personalizando o número de carreiras que faz na base e a altura que faz nas laterais. Elas são super resistentes e ótimas, perfeitas para te ajudar a se organizar. E hoje nós vamos fazer essa aqui, essa na cor turquesa. E você pode fazer a sua, claro, do tamanho que quiser, alta e fina, baixa e larga, do jeito que preferir. Eu mostro como fazer no tutorial. Se quiser o conjunto encaixável, onde todas se encaixam, isso está no meu padrão escrito. Eu explico como fazer. E você também recebe essa folha de dicas incrível, onde pode ver exatamente o que vai fazer em cada carreira. Você só precisa pegar uma moeda, um botão ou um marcador de pontos e colocar na carreira que está fazendo, assim você sabe quantos pontos baixos precisa fazer entre os aumentos. Então isso também está incluído na receita escrita, ou você pode baixar gratuitamente com aquele código QR ali na tela. Eu usei 25 gramas para essa pequena rosa, 34 gramas para essa laranja, 46 gramas para essa amarela fofa, 58 gramas para essa verde resistente, 72 gramas para essa turquesa e 84 gramas para a grande roxa. Então, para qualquer tamanho de cesta que você quiser fazer, eu estou usando uma agulha de crochê de 5 milímetros. Você também vai precisar de uma agulha para costurar as pontas. Você vai precisar de uma tesoura e um marcador de pontos para marcar suas voltas. Aqui estão os marcadores de tempo. Volte para onde parou e vamos começar. Para fazer sua cestinha de mesa, pegue o fio. Eu estou usando apenas um novelo de acrílico de espessura média, mas vou usar tanto o fio de dentro quanto o de fora do novelo. Então, 2 fios ao mesmo tempo. Então, você pode usar apenas um novelo ou pode usar 2 novelos se preferir. Mas é fácil o suficiente usar 2 fios assim. Um vem do centro e o outro vem do lado de fora do novelo, assim. Para fazer sua cestinha de mesa, você pode usar 2 fios de lã de cores diferentes. Neste tutorial, usarei apenas a mesma cor para que você veja melhor os pontos. Então, vamos começar fazendo um anel mágico, mas se você preferir fazer um anel com 3 correntinhas, fique à vontade para isso. Mas para fazer um anel mágico, basta segurar as pontas do fio sobre a sua mão não dominante e prendê-las no seu dedo anelar com o polegar. Enrole o fio ao redor dos seus 2 dedos de cima, formando um X, e passe por baixo do terceiro dedo também. Vire a mão e você terá uma ponta curta e uma ponta longa. Pegue sua agulha de crochê com o gancho virado para baixo, deslize-a por baixo da ponta curta e por cima da ponta longa. Puxe a ponta longa por baixo da ponta curta e aponte o gancho para você, subindo até a parte mais grossa da sua agulha. Solte suavemente o polegar para a ponta longa deslizar e vire a agulha para longe de você, por baixo da ponta longa. Segure tudo que está embaixo da sua agulha, gire a agulha e traga esses fios de lã através da laçada na sua agulha, depois solte tudo. E aí está o seu anel mágico. Puxe um pouco para fazer uma alça maior na sua agulha. E agora vamos fazer 6 pontos baixos no centro do seu anel. Essa alça será o topo do primeiro ponto. Por isso, a fizemos maior, facilitando o trabalho. Então, bem no centro do seu anel, nós vamos trabalhar por cima da nossa ponta do fio. Então, ao redor de todos esses fios de lã, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Aqui está nosso primeiro ponto baixo. Se você for iniciante no crochê, pode marcar esse ponto com um marcador. Então, esse é um. Temos que fazer 6 no total. Então, esse é o segundo
3, 4, 5 e 6. E nós trabalhamos sobre a ponta do fio o tempo todo. Então, agora podemos puxar o nosso fio e isso vai diminuir o nosso anel. E vamos começar naquele primeiro ponto onde está o nosso marcador de pontos. Bem ali. Você pode tirar o seu marcador de pontos. E a gente só quer entrar nesse ponto. Então, por baixo daqueles fios, por baixo daquele V, vamos fazer 2 pontos baixos. Então, nosso primeiro ponto baixo. E vamos colocar um marcador de pontos nesse ponto. Sempre queremos marcar o primeiro ponto da nossa carreira. E nesse mesmo ponto, mais um ponto baixo. Então, aí estão nossos 2 pontos baixos, e eu quero fazer isso em cada ponto por toda a volta. Então, cada um desses pontos vai receber 2 pontos baixos. Então, no próximo ponto, 2 pontos baixos. E no próximo ponto, 2 pontos baixos. Estamos fazendo 2 pontos baixos em cada ponto. Então, você começa com 6 pontos. Vamos terminar com 12. Pontos após esta carreira. Então, 2 pontos baixos em cada ponto, por toda a volta, até chegarmos de volta ao nosso marcador de pontos. Se eu estiver muito rápido ou devagar, você pode ajustar a velocidade clicando na engrenagem do vídeo. E agora, quando chegarmos ao nosso marcador de pontos, isso marca o primeiro ponto da nossa próxima carreira. E não se preocupe se o seu ficar torto ou estranho, vai ser assim mesmo, tá tudo bem. Vai se ajeitar, eu prometo. Então, no ponto onde está o nosso marcador, faça um ponto baixo. Esse é o primeiro ponto baixo da próxima carreira. E eu vou mover o marcador de pontos para marcar o ponto que acabamos de fazer. Bem ali. Então, esse é o nosso primeiro ponto baixo. Agora, nessa carreira, vamos fazer um ponto baixo e depois 2 pontos baixos, um ponto baixo e depois 2 pontos baixos. Então, eu já fiz meu ponto baixo no próximo ponto. Agora, vamos fazer 2 pontos baixos. E depois um ponto baixo no próximo. E 2 pontos baixos no ponto seguinte. Estamos apenas alternando entre fazer 2 pontos baixos em um ponto e depois um ponto baixo em um ponto. 2 pontos baixos em um ponto. Mantenha os 2 fios de lã juntos. Então, aí estão meus 2 pontos baixos em um ponto. Agora, um ponto baixo em um ponto. Então, estamos adicionando 6 pontos baixos por carreira. São 6 aumentos. Mas eu vou explicar mais sobre isso depois. Então, um ponto baixo em um ponto, e depois 2 pontos baixos em um ponto. Até chegarmos ao marcador de pontos. Pronto. E se você quiser acompanhar em que carreira está e saber o que está fazendo, tem uma tabela gratuita no meu site, secretyarnery.com. E nessa tabela, você pode deixá-la ao seu lado e colocar uma moeda na carreira em que está. Você também pode usar um marcador de pontos ou um botão. Eu gosto de usar uma moeda porque ela é pesada e não escorrega tanto. E você pode ir movendo de uma carreira para outra. Assim sabe quantos pontos baixos está fazendo entre os aumentos. Então, agora estamos na 4ª carreira. Então, para a 4ª carreira, vamos fazer um ponto baixo nesse primeiro ponto. E vamos marcar isso com o nosso marcador de pontos. Então, fizemos nosso primeiro ponto da 4ª carreira e estamos marcando com o nosso marcador de pontos.
E a quarta carreira, faça 2 pontos baixos e um aumento. Que prático, né? Então, eu já fiz um ponto baixo. Agora, vou fazer outro ponto baixo e depois um aumento. Então, 2 pontos baixos no próximo ponto. Então, um ponto baixo, 2 pontos baixos, um em cada ponto e depois o meu aumento. Então, o aumento é quando você faz 2 pontos baixos no mesmo ponto. E nós vamos fazer isso por toda a volta. Então, um ponto baixo e depois um aumento. Ou seja, 2 pontos baixos no terceiro ponto. Assim mesmo. Então, continue trabalhando repetindo isso. Um ponto baixo e depois 2 pontos baixos. Por toda a volta até o nosso marcador de pontos. Vou mover minha moeda para a quinta carreira. São 3 pontos baixos entre os aumentos. Então, vou tirar esse marcador de pontos e fazer um ponto baixo nesse primeiro ponto. Isso conta como um dos meus 3 baixos. Vou pôr meu marcador de volta. Então, esse conta como o número 1. Vou fazer o segundo. Número 3. E agora, nesse quarto ponto, vou fazer meu aumento. Então, um aumento é 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, essa é a nossa repetição para essa carreira. Ponto baixo, aumento. Ponto baixo, aumento. E se você quiser acompanhar com receita escrita, ele está disponível no meu site, secretyarnery.com. E todos os meus padrões são escritos em inglês simples, como se eu estivesse sentada aí do seu lado. Então, agora você pode pausar o vídeo, continuar trabalhando 3 pontos baixos, um em cada ponto, e depois um aumento de 2 pontos baixos no mesmo ponto por toda a volta. Te encontro quando você chegar no seu marcador de pontos aqui. Quando você voltar ao seu marcador de pontos, pode tirar o marcador, fazer um ponto baixo nesse ponto e depois colocar o marcador de volta nesse ponto que acabamos de fazer. Você sempre vai querer marcar o primeiro ponto de cada carreira. Então, para essa carreira, nós só vamos espaçar esses pontos baixos. Então, vai ser ponto baixo e depois aumento. Então, 2 pontos baixos nesse quinto ponto. Então, estamos fazendo 4 pontos baixos, um em cada ponto e depois 2 pontos baixos no quinto ponto. Então, eu já fiz meu primeiro ponto baixo. Então, 1, esse vai ser o número 2, 3, 4. E então, 2 pontos baixos nesse quinto ponto. Então, 4 pontos baixos simples. 1, 2, 3, 4. E então, um aumento de 2 pontos baixos no mesmo ponto. Assim mesmo. Você pode pausar o vídeo, fazer 4 pontos baixos seguidos e 2 no quinto ponto, repetindo por toda a vela da volta. Te vejo quando voltar ao seu marcador aqui. Agora já dá para ver onde estão nossos aumentos. Esses pontinhos estão aparecendo. Está parecendo um pouco com um hexágono. Você pode ver que as pontinhas estão começando a aparecer. Então, para a próxima carreira, nós vamos alternar. Nós vamos colocar nossos aumentos nessas partes retas, só para manter o formato circular e não empilhar totalmente os aumentos um em cima do outro. E você também pode continuar fazendo o seu círculo do tamanho que quiser. Essa vai ser a base da nossa cesta. Então, quando você quiser que sua cesta fique desse tamanho, pode parar e ir direto para o próximo capítulo, onde começamos a fazer as laterais. Então, para a próxima carreira, nós vamos apenas espaçar esses aumentos novamente. Mas ao invés de aumentar nos mesmos lugares,
Vamos aumentar bem aqui no meio. Então, eu vou tirar esse marcador de ponto e fazer meu primeiro ponto baixo dessa carreira, e depois colocar o marcador de volta. Agora só vou olhar meu formato. Então, eu vou fazer meu aumento bem aqui e depois vou apenas ajustar. Vai dar tudo certo. Agora, vou fazer mais um ponto baixo no próximo ponto. E então, meu aumento de 2 pontos baixos. 1 e 2. E agora vou contar. Então, agora vou fazer 5 pontos baixos e depois um aumento. 2, 3, 4, 5, e então nossos 2 pontos baixos no próximo ponto, assim. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E então, 2 pontos baixos no ponto seguinte, assim. Agora dá para ver que este lado ainda tem algumas pontas, enquanto o outro já está bem redondinho. Então, você não precisa fazer isso com muita frequência, mas sempre que sentir que sua cesta está ficando com algumas pontas, vá em frente e apenas mude onde você está fazendo seus aumentos. Só 3, 4, 5 e o nosso aumento. Agora, você pode pausar o vídeo, continuar fazendo 5 pontos baixos e depois 2 pontos baixos no sexto ponto, por toda a volta. Eu te encontro quando você chegar ao seu marcador de pontos bem aqui. E agora, nessa carreira, quando você estiver chegando perto do seu marcador de pontos, ela vai terminar só com pontos baixos. E tudo bem. Apenas continue até chegar onde está o seu marcador de pontos. E quando você chegar ao marcador de pontos, retire-o, faça um ponto baixo nesse ponto. Coloque o marcador de pontos nesse ponto que acabamos de fazer. Então, agora você pode continuar personalizando o tamanho que quiser para a sua cesta. O tamanho do círculo que você fizer será o fundo da sua cesta. Esse será o diâmetro da sua cesta. Lembre-se disso ao trabalhar. E nós só vamos espaçar esses aumentos colocando mais um ponto baixo entre cada aumento. Ou seja, entre cada ponto onde colocamos 2 pontos baixos juntos. E vamos continuar fazendo isso até que a base da sua cesta fique do tamanho que você quiser. E claro, eu tenho todas essas instruções no meu receita escrita, secretyarnery.com. E lá explica exatamente como fazer cada carreira até chegar a uma cesta bem grande. Estou fazendo 10 carreiras para a base da cesta. Basta contar os anéis a partir do centro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mas você pode continuar, fazendo a base da sua cesta do tamanho que quiser, apenas espaçando esses aumentos por mais um ponto a cada carreira. Quando você estiver pronta para começar as laterais da sua cesta, é assim que você vai fazer. Para iniciar as laterais da cesta, quando voltar ao marcador de pontos e a base ou círculo estiver no tamanho desejado, basta remover o marcador. E nas alças de trás? Agora, vamos fazer pontos baixos pegando apenas na alça de trás, bem aqui. Então, vamos trabalhar nas alças de trás nessa carreira só para começar as laterais e dar um acabamento mais definido. Então, apenas na alça de trás desse primeiro ponto, faça seu ponto baixo. E coloque seu marcador de pontos de volta para marcar esse ponto. E agora vamos fazer um ponto baixo, pegando só na alça de trás em cada ponto, ou seja, em cada alça de trás ao redor de toda a volta. Então, não vamos mais fazer aumentos. Agora é só fazer um ponto baixo pegando na alça de trás em cada ponto.
Assim mesmo, sem mais aumentos não precisa contar. Vamos trabalhar ao redor da peça. Quando você quiser começar as laterais, não importa o tamanho da sua cesta. Faça um ponto baixo pegando só na alça de trás em cada ponto. Então, vai ficar assim. Você pode pausar o vídeo e continuar trabalhando, fazendo ponto baixo pegando só na alça de trás em cada ponto, ao redor de toda a peça para começar as laterais. Te encontro quando chegar ao marcador de pontos aqui. Vai ficar assim. No marcador, esse foi o primeiro ponto baixo pegando só na alça de trás. Agora pode tirar o marcador. E agora nós vamos fazer pontos baixos normalmente. Então, direto no ponto inteiro, como de costume, um ponto baixo. Você pode devolver esse marcador de pontos. Só para marcar esse primeiro ponto. Então, agora a gente vai continuar trabalhando em círculos, fazendo um ponto baixo em cada ponto, até que as laterais da sua cesta estejam na altura que você quiser. Conforme sua cesta começa a tomar forma, vamos virar ela do avesso. Então, estamos trabalhando do lado de fora da cesta para o lado de dentro. Só vai enrolando assim, parece um pouco com um chapéuzinho. E agora vamos continuar trabalhando ao redor até que as laterais da sua cesta estejam na altura que você quiser. Você pode personalizar isso. Não tem problema. Continue trabalhando ao redor e mova o marcador para o novo ponto sempre que chegar ao marcador atual. E continue trabalhando ao redor até que as laterais da sua cesta estejam na altura que você deseja. Quando a cesta atingir a altura desejada, basta fazer um ponto baixíssimo ao redor do topo. Agora, a sua cesta, dependendo das laterais ou do lado da sua cesta, pode ficar um pouco mais aberta assim. O ponto baixíssimo vai puxar e ajudar as laterais a ficarem retas. Então, nós vamos trabalhar naquele primeiro ponto, apenas com um ponto baixo normal. Eu vou fazer um ponto baixo no próximo ponto também. Você só precisa trabalhar por cima dessa área da união onde fazemos a subida. Queremos garantir que vamos apenas passar por cima dela. Assim mesmo. Então, um ponto baixo extra. E agora, no próximo ponto bem aqui, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, faça um ponto baixíssimo no próximo ponto. E eu vou marcar isso com meu marcador de pontos. Vou marcar o primeiro ponto baixíssimo com meu marcador de pontos. Sempre empurro esses pontos baixíssimos para a parte mais grossa da agulha. Assim. Então, você não quer que seus pontos baixíssimos fiquem muito apertados nem muito frouxos. Você pode puxar um pouquinho depois de cada ponto baixíssimo só para garantir que não está apertando demais. Mas se o seu cesto estiver muito aberto, ou se as laterais do seu cesto estiverem muito grandes, parecendo mais uma tigela do que um cesto, então você pode fazer os pontos baixíssimos um pouco mais apertados, e isso vai puxar ou ajustar as laterais para que fiquem bem retinhas. Veja como personalizar o acabamento do seu cesto. Basta fazer ponto baixíssimo em cada ponto ao redor. Quando você chegar de volta ao nosso primeiro ponto baixíssimo, nós vamos apenas fazer uma emenda invisível, ou vamos apenas esconder as pontas para finalizar o nosso cesto. Então, não vamos fazer uma correntinha nem nada disso. Vamos cortar o nosso fio, deixando pontas longas o suficiente, e então apenas puxar esses fios através daquele ponto. Através daquele ponto baixíssimo, e passá-los por uma agulha de tapeçaria. Então, só precisamos prestar atenção de onde veio o nosso ponto, esse ponto baixíssimo aqui. E também onde trabalharíamos no próximo ponto, esse próximo ponto baixíssimo. Então, vou tirar esse marcador de pontos do nosso primeiro ponto baixíssimo e apenas passar as pontas do fio por baixo desse ponto. E também voltar exatamente por onde ele saiu. Então, também bem aqui de volta,
E agora você pode simplesmente esconder essas pontas. Agora, costure a ponta central do seu anel mágico. A ponta central eu vou esconder cada fio individualmente. E aí está a sua cesta de disco super fabulosa e fácil. Espero que tenha gostado do tutorial tanto quanto eu. Te espero no vídeo ali em cima, fique ligada.